Shalom a todos. Estamos antes da festa de Pesach. A gente está, Bezrat Hashem, fazendo shiurim sobre a Haggadah de Pesach. E hoje a gente vai falar sobre um trecho muito famoso que todo mundo canta. Vehi she'amda lavotenu velanu. É ela que ficou, que ajudou nossos antepassados e para nós. Shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu. Que não somente um queria nos exterminar, ela shebechol dovadom dim alenu lechalotenu. Toda geração e geração quer nos exterminar. V'akadosh baruch hu matzilenu miyadam me'Hashem, nos salva da mão deles. Então, Bezrat Hashem, a gente vai entender essa explicação, algumas explicações sobre esse trecho. Primeira coisa, o que quer dizer, por que a gente levanta o corpo nesse momento que a gente fala isso? O que tem a ver o corpo de vinho com esse Hisheam da Lavotenu Velanu? Então, a primeira explicação é do Hidá. O Hidá, Rabbi Chaim Yosef David Azulay, ele fala, ele pergunta sobre aqui, está escrito que toda geração e geração tem alguém que quer exterminar o Am Israel. Pergunta o Hidá, tinha gerações que não. Tinha gerações que não queriam exterminar o povo de Israel. Por que você fala que toda geração é geração? Fala o Hidá uma coisa muito, muito forte. Se tem uma geração que não quer exterminar o povo de Israel fisicamente, muitas vezes essa geração, o povo de Israel começa a ficar, se integrar junto com todos os povos e pode chegar para o grande perigo, que isso é a assimilação. E isso é também um grande perigo. Desde o Holocausto não voltou o número dos judeus do mundo. É por causa da assimilação. Por isso fala o Rabbi Chaim Yosef David Azulay, Shebechol dovador umdim alenu lechalotenu, que cada geração e geração quer nos exterminar. Tem uma geração que fisicamente, que tem uma geração que espiritualmente. E o que nos salva da assimilação, o que nos salva, é isso o corpo de vinho. O que quer dizer esse corpo de vinho? O corpo de vinho representa que o vinho, a gente sabe que quando tem alguém que não é judeu que toca no vinho, então não pode mais beber ele. Isso é uma das alachot, das leis, para não ter uma amizade. Claro que tem, pode fazer negócios, claro que pode trabalhar junto, mas não pode ter amizade para não chegar para casamento entre judeus e não judeus. E isso, o fato que a gente não pode beber vinho juntos, essas leis, isso que protegeu o povo de Israel para não se assimilar. Mesmo que o povo de Israel estava em todos os lugares do mundo, e todos os povos estão sendo assimilados um com o outro. Mas as leis que nossos sábios deram para a gente é para proteger que o povo de Israel não vai se assimilar. E por isso que fala, esse vinho, que a gente guarda as leis, a gente não toma vinho com os outros, isso que protegeu o Am Israel. Porque o grande perigo, tem um grande perigo que isso é assimilação, que isso uma coisa que é espiritual, que o povo de Israel pode se assimilar. Então isso é a primeira explicação desse trecho. Segunda explicação, o que quer dizer shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu? Fala o trecho, não somente um queria nos exterminar, mas toda geração queria nos exterminar. O que quer dizer isso? Não somente um queria nos exterminar. Claro, se você me fala que toda geração quer nos exterminar, não precisa falar que não somente um. A explicação é a seguinte, que verdade o que leva o povo de Israel, se a gente prestar atenção, cada vez que aconteceu uma coisa grave, uma coisa difícil para o Am Israel, a gente pode ver antes que tinha uma separação, o povo de Israel não estava unido. Isso aconteceu antes que o povo de Israel desceu para o Egito.
tinha a venda de Yosef, não tinha união entre os irmãos. Aconteceu antes da destruição do Bet HaMikdash, Sinat Hinam, ódio gratuito. Então, todos os momentos difíceis, a gente pode ver que o que traz todos os problemas é o fato que a gente não é unido. Isso que traz todos os problemas. Quando a gente é unido, ninguém pode contra a gente. É isso que fala esse trecho. Shelo echad bilvad amad alenu l'chalotenu. Não somente um queria nos exterminar. O que quer dizer? O fato que a gente não é somente um. O fato que a gente não é unidos. Isso que queria nos exterminar. E isso que fez problemas para o Am Israel. Se a gente é unido, ninguém pode ir contra a gente. Os inimigos não vão conseguir quando a gente é unido. Conta uma vez sobre Rav Israel Meir Lau, que era o rabino-chefe de Israel, que uma vez ele visitou os Estados Unidos, era uma visita oficial, ele tinha uma oportunidade de falar com o ministro dos Exteriores dos Estados Unidos e perguntou para ele, falou para ele, olha, a gente é amigos, temos muitos acordos, temos muitas coisas juntos, tecnologia, economia, tudo. A gente é amigos. Por que vocês fazem pressão para a gente devolver territórios e tudo isso? Por quê? Temos um país tão pequeno. Vocês, nossos amigos, precisam fazer essa pressão contra nós? Mas por quê? Aí esse ministro respondeu para o rabino, falou para ele, rabino, eu vou te perguntar uma coisa. Você, uma vez se perguntou por que a gente faz a pressão sobre os territórios, mas a gente não faz a pressão sobre Jerusalém, o Kotel. Também nisso vocês pegaram na Guerra dos 6 Dias. Por que a gente não pede para vocês devolver Jerusalém? Qual a diferença entre Jerusalém e entre os outros territórios? Falou, rabino, verdade, uma boa pergunta. Ele falou para ele a resposta. A resposta é que Jerusalém, vocês são unidos, ninguém, não tem um judeu que está pronto de abrir mão de Jerusalém. Não existe. Quando vocês estão unidos em uma coisa, a gente não pode entrar. Mas os outros territórios, alguém fala sim, alguém fala não, devolve, não devolve. Então a gente entra dentro. Entre esse espaço, dentro desse espaço que vocês deixam a gente entrar. A gente aprende, a gente precisa ficar unidos. E quando a gente pega esse vinho, o que quer dizer representa o vinho? O vinho antes era uva, depois ficou vinho. Vinho vale muito mais que uva. Mas o que aconteceu? A uva era cada uma separada. Você exprimou a uva e fez de uma coisa só. Uma coisa unida ficou vinho, que custa muito mais. Isso representa a união. Quando a gente, cada um sozinho, cada um pensa sobre o interesse dele, a gente não vale muito. Mas quando vai experimentando e faz disso vinho, aí que o Am Israel está valendo muito. Aí que aí ninguém pode contra a gente. Por isso que a gente levanta o copo do vinho nesse momento, que a gente fala que todos os problemas aconteceram por causa Shelo echad bilvad, porque a gente não é uma coisa só, uma pessoa só. Então isso é o problema. E a terceira explicação, o que quer dizer isso? Shelo echad bilvad amad alenu l'chalotenu. Porque se a gente está vendo, Veish amad alavotenu enu, é isso que nos ajudou. Não está escrito o que isso nos ajudou. Do que a gente está falando? No próprio texto não está escrito. É isso que nos ajudou, porque todo mundo queria nos exterminar, a Hashem nos ajudou. Mas o que? O que você está falando, Vei? Do que você está falando? Então pode responder isso de acordo com uma história. Tinha uma vez 2 mendigos. Um mendigo era judeu, um mendigo não era judeu. Na verdade era antes de Pesach, eram amigos. E o mendigo judeu convida um mendigo que não é judeu. Ele fala para ele, vem comigo.
para a sinagoga, coloca uma kippah, entra lá, a gente senta perto do rico, ele vai convidar a gente para a casa dele, e você vai comer comida deliciosa. Vale a pena. Falou, não tem problema, se de comida deliciosa, vou fazer jejum alguns dias antes. Tudo bem, chegaram lá na sinagoga, convidou eles para casa. Chegaram para casa, os dois estavam muito com fome. Aí ele está esperando quando vai chegar a comida. E, em vez de chegar a comida, começa com um copo de vinho. Ele olha o amigo judeu, ele fala, o que está acontecendo aqui? Vinho? Ainda não chegou comida. Que vinho? Fala, não pode perguntar, isso que espera, paciência. E depois, começa a falar muito, não chega a comida, sem paciência, morrendo de fome. Aí finalmente vão lavar as mãos, tinha certeza que vai começar agora a refeição, dá para ele comer matzá, quebra os dentes quase, que isso? Ele fala, onde você me trouxe, que isso? Aí de repente chegou o maror. O maror, nas comunidades da Europa, eles estão comendo uma coisa que é muito forte, uma raiz muito forte, e parece como caviar. Aí se chama ren. Então aí é muito picante, muito forte. Aí esse mendigo goi tinha certeza que agora é caviar. Ele pegou uma colher, comeu de uma vez. E aí quase saiu a fumaça dos ouvidos dele. E ele fugiu. No dia seguinte falou para um amigo dele, como você me mentiu, como você me enganou, como você me fez uma coisa dessa? Estava tão com fome, acabei comendo uma coisa que me queimou totalmente. Ele falou para ele, o amigo dele, olha bem, a gente tem uma regra, quando está muito difícil, a gente sabe que vai chegar o momento mais gostoso. Precisa ter ainda paciência. É isso que a gente está entendendo aqui. Fala Agadá. O que fez que o povo de Israel, ninguém conseguiu exterminar o povo de Israel? Por quê? Porque a gente já conhece que sempre tem alguém que tem inveja para o povo de Israel e quer exterminar, que está atacando o povo de Israel. A gente está acostumado. Shelo echad bilvad amad aleinu lechalotenu, não somente um queria nos exterminar. A gente conhece, a gente tem paciência. Temos emuná, que no final Hashem vai nos salvar. É isso que está fortalecendo a gente. Essa história que a gente contando sobre a escravidão, sobre tudo, faz a gente entender, mesmo que a gente está no exílio, como que aconteceu no Egito, depois chegou, a gente recebeu a Torá, a gente sabe que vai chegar momentos de Geulah, de redenção, porque a gente já está acostumado com problemas. Ninguém pode derrubar a gente. É isso que representa esse copo, Veisham dalavotenu velano. A uva, alguém, você vendo alguém pegando uva, espremendo, você fala, e está estragando tudo, o que ele está fazendo? Mas depois está saindo vinho que custa muito mais que a uva. Os inimigos do povo de Israel querem espremer, querem acabar. Com o povo de Israel, eles acham que vão espremer, vão acabar. Mas o povo de Israel sai ainda mais forte. É isso que fala, Veisham dalavotenu velano. Você sabe o que nos ajudou? O fato que não... O Hitler e Mark Shimon não eram o primeiro. Todos esses inimigos, esses perversos não eram os primeiros. A gente já tem uma grande história. Ninguém vai derrubar o Am Israel. É isso o grande segredo que a gente está aprendendo. 3 explicações. Primeira explicação é contra a assimilação. Que a gente precisa guardar todas as leis para não se assimilar, porque é isso que pode acabar com o povo israelino. Segunda explicação, por causa que a gente não é unidos. A gente precisa ficar unidos. E a terceira explicação, ninguém pode encontrar o Am Israel, porque a gente já está acostumado. Já está acostumado já anos e anos, temos paciência.
que depois desses momentos que são difíceis, vai chegar o momento de Geulah, que a Kadosh Baruch Hu vai trazer a Geulah para o Am Israel. Chag Sameach.